Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, vascaíno aí espalhado pelo Brasil inteiro, notícias exclusivas. A gente vai trazer detalhes aí sobre a Copa do Brasil, porque ontem tivemos mais 6 times se classificando para as quartas de final da competição, né? Um deles pode ser o adversário do Vasco nas quartas de final. Vamos falar também bastante sobre a preparação do Vasco para o clássico desse sábado contra o Fluminense lá no Engenhão, né? Inclusive, o nosso adversário Fluminense ontem foi eliminado da Copa do Brasil e perdeu um dos seus principais jogadores para o jogo desse sábado aí, né? Então a gente vai trazer todos os detalhes, preparação do Vasco, provável escalação que o Rafael Paiva deve levar a campo e vamos falar muito de mercado da bola, principalmente de mercado da bola, tá? Porque a gente tem muita informação exclusiva. Conversamos ontem com um atacante aí que estava sendo especulado no Vasco. O jogador abriu o jogo, se ele vai ou não vai vestir a camisa do Vasco aí para o restante da temporada. Temos também informações sobre saídas de jogadores. O Vasco aí tem 5 propostas aí por 2 atacantes do atual elenco e vamos trazer informações sobre contratações, porque parece que o Pedrinho avançou e avançou muito por um atacante, por um zagueiro e também está aí buscando mais 2 reforços, ou seja, a gente está falando de 4 nomes, de 4 jogadores que podem estar pintando no Vasco aí para o decorrer dos próximos dias ou das próximas semanas. Então, peço a você, vascaíno, que ainda não é inscrito, que ainda não segue o nosso trabalho aqui no YouTube, para se inscrever. Nós somos o maior canal de notícias, de informações do Vasco, aqui na internet, né, no YouTube. Então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, venha fazer parte da nossa família, né, para a gente tentar chegar aí o mais rápido possível à marca de 500 mil inscritos aqui no nosso canal. E peço a sua colaboração também, rapidinho, ó, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo para ajudar no engajamento e no crescimento aqui do nosso trabalho. Posso contar com a ajuda de vocês? E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, queria deixar um recado da BetWinner, que é um dos maiores e mais seguros aí sites de palpite, de apostas esportivas no mundo inteiro. E quem é inscrito aqui no nosso canal sai ganhando. Sabe por quê? Se você ainda não se cadastrou na BetWinner, você vai ganhar R$300 de bônus de boas-vindas e todo mundo que se cadastrar vai ganhar 130% de bônus no primeiro depósito que vocês fizerem. Ou seja, vamos dizer que você vai depositar lá R$100 na sua conta, vão cair R$530. Então não perca tempo. E no sábado, dia de clássico contra o Fluminense, vai rolar um bolão lá na BetWinner para a galera que acertar o resultado da partida. Vai estar concorrendo a 3 camisas dessa daqui do Vasco, o primeiro uniforme, a camisa preta, maravilhosa, né? Com nome e número nas costas também. Beleza? Então bora começar o vídeo falando de Copa do Brasil, porque ontem tivemos uma rodada aí que pegou fogo, com vários jogos acontecendo, né? E obviamente a gente vai trazer para você aqui todos os classificados, tudo o que aconteceu, né, na rodada de ontem e quem pode ser o adversário do Vasco aí na próxima fase, né, nas quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que falta apenas um jogo para definir aí o último classificado, que esse jogo vai acontecer hoje à noite entre São Paulo e Goiás. Lembrando que o São Paulo vai com a vantagem, né, de ter vencido a primeira partida. Então, se juntando ao Vasco aí, os classificados são os seguintes: Atlético Mineiro conseguiu a classificação contra o CRB, o Bahia bateu o Botafogo, né, que era favorito aí para passar para a próxima fase, e o Bahia vai conseguir essa vaga aí para as quartas de final. O Atlético Paranaense venceu o Red Bull Bragantino passando de fase. O Juventude eliminou o Fluminense, né, num jogo ali maluco. O Fluminense teve 75% de posse de bola, finalizou ali milhares de vezes em gol, mas estava perdendo por 2-0 até os 45 do segundo tempo e consegue ali buscar o empate, né, no finalzinho, 2-2, mas o Fluminense foi ali o dono da partida, né, não conseguiu a classificação, mas temos que ficar esperto, porque no sábado vamos encarar o Tricolor das Laranjeiras. Além do Fluminense, além do Juventude, quem se classificou nos pênaltis ontem foi o Corinthians contra o Grêmio, né, umas cobranças de pênaltis do Grêmio horrorosas, garantindo aí a vaga do Corinthians. E o Flamengo, que mesmo perdendo ontem por 1-0, classificou ali contra o Palmeiras, né? Eu não assisti o jogo, mas pelo que me passaram, né, o árbitro do jogo de ontem operou o Palmeiras, né? Parece que houve ali muita interferência da arbitragem para favorecer o Flamengo. E outra coisa, o governador
do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, estava junto com a delegação do Flamengo, cara. É ou não é o time do sistema, né? É ou não é aí o time da Mamãe Globo? É impressionante aí como fazem de tudo para ajudar o Flamengo aí dentro dos campeonatos no futebol brasileiro. Ou seja, o Vasco aí provavelmente vai pegar uma dessas equipes, como eu falei, ainda tem ali o São Paulo e o Goiás, provavelmente São Paulo se classificando. E aí fica a pergunta para você do outro lado aí: Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo, Juventude, Corinthians e São Paulo e Goiás, qual é o seu adversário preferido para o Vasco encarar aí nas quartas de final da Copa do Brasil? Lembrando que se o Vasco passa para a semifinal, vai ganhar mais 10 milhões de reais e vai chegar mais perto de um título nacional que levaria a gente de volta aí para uma Libertadores da América. Quero sua opinião lá embaixo nos comentários. Mas enfim, seguindo aqui o vídeo, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, que o Vasco volta a campo já no sábado para encarar o Fluminense, que foi eliminado ontem. Nessa eliminação do Fluminense, acabou tendo ali, né, mais uma baixa. O lateral esquerdo, Marcelo, aí, sentiu uma lesão. Ele estava no banco, entrou no jogo, com 2 minutos em campo, sentiu uma lesão na posterior e obviamente não enfrentará o Vasco, né? Então um desfalque importante para o tricolor das Laranjeiras. E como eu falei, apesar do Fluminense ter sido eliminado ontem, cara, eu acompanhei ali um pouco do jogo, vi os números da partida e o Fluminense tomou conta do jogo, né? Por sorte ali, obviamente, não conseguiu a classificação. Então o Vasco tem que ficar ligado, tem que entrar em campo no sábado 100% focado e a gente deve ter um reforço de peso no sistema defensivo, né? O zagueiro João Vitor deve ser relacionado, a gente não sabe ainda se começará o jogo como titular na vaga do Léo Pelé ou do Maicon, mas o fato é, né, é um jogador muito importante, para mim o melhor zagueiro do Vasco aí dentro do elenco que a gente tem hoje. E obviamente o restante do time, não acredito que o Rafael Paiva vai fazer muitas alterações, né? Até para poder dar ritmo, até para poder encaixar esse sistema de jogo. Muita gente criticou o fato do Vasco ter jogado com 3 volantes na última partida, né? Mas o fato de o Rafael Paiva ter escolhido essa formação é para dar mais liberdade para o Paê e para o Adson, né, chegarem um pouco mais à frente ali, né, e jogarem um pouco mais perto, um pouco mais próximo do Pablo Verratti. Então a tendência é que o time que vai a campo nesse sábado aí deve ser Léo Jardim no gol. Existe a dúvida na lateral esquerda, porque o Lucas Piton saiu aí sentindo, né, um desconforto muscular, mas parece que não será problema para o jogo desse sábado. Então o Piton deve ser mantido na lateral esquerda. Na lateral direita, o PH, titular absoluto, tá jogando muita bola. Dupla de zaga, mais uma dúvida aí, né, se João Vitor entra como titular, caso não entre, Maicon e Léo Pelé. Meio de campo com Hugo Moura, Matheus Cocão ou o Souza. O Souza pode ganhar a vaga ali, jogando como segundo homem de meio de campo ao lado do Juan Esforza. E Dimitri Payet fechando o losango ali do meio de campo. E lá na frente, Adson e Verratti e Adson aí, né, para fechar essa equipe titular. Eu tô acreditando, tô confiante, né, depois da classificação e da vitória do Vasco ontem, né, apesar de não ter tido uma grande apresentação, eu acho que o grupo sente, né, esse clima positivo, esse clima aí, obviamente, que traz um pouco, recupera um pouco da autoestima. E quero saber sua opinião. Tá acreditando que o Vasco passa do Fluminense? Lembrando que tem um detalhe muito importante: os próximos 2 jogos do Vasco pelo Campeonato Brasileiro vão ser contra 2 equipes que o Vasco tá brigando ali naquele zona de rebaixamento, um pouquinho à frente ali na zona de classificação, que é o Fluminense e o Criciúma. Então o Vasco vencendo o Fluminense, a gente abre 7 pontos do Fluminense, abre também uma vantagem da zona de rebaixamento, já para encarar o Criciúma no próximo domingo, né, a partida fora de casa. Então é muito importante o Vasco conquistar essa vitória, conquistar esses 3 pontos, né, e dar esse salto na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vamos falar um pouquinho agora sobre mercado da bola, né? Porque ontem, no vídeo da manhã, a gente trouxe com exclusividade a notícia que o Marcelo Santana, que é o executivo de futebol, trouxe pra gente num bate-papo após o jogo, né? Ele confirmou que o Praxedes está próximo de sair do clube, né? Além do Atlético Paranaense, existem outros clubes interessados na contratação do jogador, então deve ser só uma questão de tempo para que o Praxedes aí deixe o Vasco da Gama. E ontem à noite tivemos a informação que outros 2 atacantes do Vasco tem muitas propostas na mesa. O atacante Serginho tem proposta de 2 clubes, um da primeira divisão e um da Série B do Campeonato Brasileiro. E o atacante Rossi tem 3 propostas em mãos. 3 clubes brasileiros têm interesse na contratação do jogador. A informação que a gente obteve é que o Rossi não quer sair do Vasco, não quer deixar o Gigante da Colina, quer continuar no clube mesmo não sendo aproveitado. E aí fica a pergunta: que profissional é esse
que mesmo não jogando, mesmo não sendo relacionado para as partidas, quer continuar. Acho que jogador de futebol quer estar em campo, quer estar jogando. Não estou entendendo essa mentalidade do atacante Rossi aí, com 3 propostas de clubes interessados na sua contratação, e o cara não quer arredar pé, quer atrapalhar o Vasco. O Rossi quer manter, né, o salário dele aí no Vasco, atrapalhando a busca do Vasco por outros jogadores. Então, Rossi, pô, tu se diz vascaíno, irmão. Bora dar linha na pipa, né? Bora acelerar esse processo. Vamos sair do Vasco para abrir espaço para outros jogadores. Você fala que é vascaíno, que torce pro Vasco. Não tá aparecendo, né, meu compadre? Não tá aparecendo, né, meu parceiro? Mas, enfim, além do Serginho e do Rossi, o Vasco também tem interesse em conseguir as saídas do Eric Marcos e do Zé Gabriel. Outros jogadores aí que também não fazem parte dos planos aí do Vasco pro restante da temporada. E agora vamos atualizar situações de contratações. Ontem a gente entrou em contato direto, né? Conversamos diretamente com o atacante Santiago Rodrigues, jogador que atua na Liga Argentina, um atacante até interessante, de velocidade, boa habilidade, boa finalização de fora da área. O nome de Santiago vinha sendo especulado, né? Inclusive foi dito ali que o jogador teria aceitado, né, um possível empréstimo para o Vasco, e a gente entrou em contato com ele para esclarecer se existia ou não a possibilidade dele jogar no Vasco. E o jogador deixou claro e falou: não tem nada, não houve consulta, não houve conversa e não existe negociação. Porém, o jogador também confirmou que se o Vasco demonstrar interesse, se o Vasco quiser a sua contratação, ele ficaria muito feliz em vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, essa é a informação em relação ao Santiago Rodrigues. E em relação ao Gonzalo Alvarez, a gente também entrou em contato, né, buscando ali saber se existia uma negociação, se houve uma consulta, e o jogador deu um joinha, falou que houve realmente uma consulta, mas não abriu o jogo, não falou realmente se a negociação estava avançada ou se a negociação já teria sido terminada e o jogador não iria vestir a camisa do Vasco. E após isso, né, a gente foi buscar mais informações e entendemos ali, junto a pessoas ligadas ao Pedrinho, que o Pedrinho estaria muito próximo de anunciar 2 reforços. Um jogador para o setor de ataque, não sabemos se é um reserva para o Pablo Verratti ou se é um atacante de velocidade que atue pelos lados de campo, e um zagueiro que chegaria para ser titular, né? Essa informação a gente já trouxe para vocês no final de semana, e ontem a gente só teve a confirmação que realmente o Pedrinho está avançando, né? Mesmo com dificuldades financeiras, mas que estaria avançando aí para trazer jogadores. E não para por aí, tá? Informação que além desses 2, o Pedrinho quer mais 2 jogadores para compor elenco, né? O foco seria zaga e ataque, zagueiro e atacante. Então, formação importante. E outra coisa, pode ser já utilizado, talvez, aí dinheiro do novo investidor. É outra informação que também foi trazida ontem à noite por alguns jornalistas, né? Que talvez o Pedrinho já estaria trabalhando com a possibilidade de estar pegando, né, capital, pegando dinheiro aí desse novo parceiro, desse novo fundo, desse novo investidor que estaria comprando ali os direitos das ações da 777. E deixando só a minha opinião sobre isso, eu acho que faz sentido, porque se você tem um novo investidor comprando o futebol do Vasco, o interesse dele, obviamente, fazer o Vasco mais forte, para que o Vasco não corra riscos de um novo rebaixamento e que o Vasco possa ter uma equipe forte para se classificar aí para um torneio sul-americano na temporada de 2025. Apenas a minha opinião, quero saber sua opinião lá embaixo nos comentários do vídeo de hoje. Beleza, rapaziada? Então não esquece, deixa aquele joinha, se inscreva no canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!